Me permite, para quem já domina bastante o financeiro, eu acho que a gente sempre vai ter alguma coisa para acrescentar, para agregar, mas eu vou ser muito didática, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que, ainda eu sendo um pouco minuciosa, ainda vão ter dúvida, mas façam o que eu fiz quando eu estava estudando. Volte várias vezes, teste, treine, porque são jogo de números e a gente tem que dominar. Porque, imagina, gente, nós montarmos um negócio. O negócio, quando a gente monta, não tem praticamente nenhum desafio. É só você ter dinheiro. Só que quando você entra, abre as portas, você fala, e aí, né? E muita coisa fica para trás, né? A gente negligencia a ficha técnica, porque se eu não faço ficha técnica, como é que eu vou saber o custo? Simples assim, que nem uma porção de pastel, como eu postei ali nos stories. Seja uma pequena porção de bolo, em qualquer coisa. A gente precisa entender quanto que esse prato está me agregando, né? Ou quanto que esse prato está me dando prejuízo. E às vezes no mix de cardápio que nós temos ali, tanto no buffet, que você tem que fazer com um cardápio inteligente, né, para você não perder muito, porque não dá para você também colocar só filé mignon, você tem que ser criativo nisso, como no à la carte, que você tem que também ter um porcionamento justo para entregar para o cliente. O meu parmegiano é individual, executivo, é X valor. Meu parmegiano é para 2, 3 pessoas. Você vai ser justo para 2, 3 pessoas. O que você não pode é entender que você colocou ali 200 gramas de molho e está pagando para vender. E às vezes os pratos que mais saem são os monstrinhos que estão te levando para o buraco. Porque o pastel ele é lucrativo. Você imagina o pastelzinho ali de 40 gramas em média. Não, 40 gramas nada. Às vezes tem pastel que eu já fiz com 8, 9 gramas. Você coloca numa balança, dependendo da porção no self-service, ela vai dar baratinho para você. Então, vamos rechear, vamos pôr pastel. De tudo a gente tem que ter estratégia. Mas vamos lá. E o que acontece? O maior dos erros que eu vou comentar aqui, ó, quando a gente vai fazer uma posição dos números, quando a gente vai identificar o controle dos números de um restaurante, seja você com 2 segmentos, um segmento só, a primeira coisa que nós temos que fazer é separar as contas pessoais da empresa, até no cartão de crédito. E uma das coisas que acontece muito é que a gente embola tudo no mesmo saco, às vezes faz compra para você e faz compra para o negócio, e acha que depois você vai com calma separar. Você vai nada, não vai com calma separar nada, porque você vai esquecer, e não vai ter essa rotina de fazer essa coisa detalhada, porque na hora do caixa passar uma, passar outra coisa, você não vai saber depois nem se é para você, se foi para a empresa. Então, eu acho que no momento que a gente sai para trabalhar, a gente sai para trabalhar. E a hora que eu vou fazer compras, eu acerto a compra da empresa e depois eu passo a minha, não tem problema nenhum. Mas nós temos que entender que a partir do momento que você levanta, coloca a sua roupa e vai sair, você já é um empresário. Não cometa o erro, gente, parece que é uma coisa boba que eu vou falar. Mas eu tinha cliente que elas saíam da academia, as duas sócias, linda, maravilhosa, nutricionistas, um beijo para elas, mas elas iam com roupa de academia para a empresa. O que isso reflete? Tem alguma posição? Não, só não me aparenta ser profissional. Não mostra que elas estão profissionais. Sabe? Então, isso parece que a vestimenta não tem influência. Influencia para os funcionários. Como que as bonitas chegam às 9 horas da manhã? Primeiro, já chega às 9, quando o negócio já está fervilhando. Se o seu negócio está bem estruturado, você pode nem ir. Não precisa nem ir naquele dia, se você já tem os processos organizados. Mas é o que eu estou falando. Então, primeira coisa, separa as contas pessoais da empresa, inclusive cartão de crédito. Não compre acima de 30% da venda na semana anterior. Isso é muito importante, 30, 35. Então, por exemplo, semana passada, eu faturei durante a semana 10 mil reais. Se eu quero manter durante o mês todo um CMV de 35, por que na outra semana eu vou gastar mais 4 mil? Primeiro, a gente tem que terminar o estoque, que isso é outra questão que eu vou falar depois. A gente tem que terminar o estoque com menos dinheiro do que eu estou vendo alguns alunos terminar o estoque. Então, isso vai entrar na aula de estoque na próxima, quando eu agendei a aula de estoque e compras aí, mas eu quero dizer para a gente tomar cuidado. Outra coisa, não utilizar a empresa como um banco 24 horas. Tudo parece que é o caixa que vai salvar. Abre a caixa registradora, cata lá seus 100 reais, seus 200 para abastecer, para pagar a escola da criança, para comprar pão, para comprar carvão. Você está saqueando você mesmo, a sua empresa. Certo? Então, são coisas que a empresa não tem que ficar te bancando 24 horas, aquela falta de organização que vocês têm. Está entendendo até aí? Então, são 5 erros fundamentais. 5 não, são 7. Outra coisa, a falta de definição de um prolabore. Por que tem aluno que nem prolabore retira, ou não sabe nem quanto retira? Gente, às vezes a gente confia demais no contador, e o contador ele faz aquilo, você é mais um número no dia a dia dele. Ele embala você ali junto com as 399 empresas que ele tem ali, e a atenção para lidar com ele, olha, sinto eu que eu não consigo falar comigo, já tenho desde 2008, faz as contas aí.
Quer dizer, então você precisa tomar cuidado com o que você paga de INSS para você. O Prolabore, vamos lá, o Prolabore é o salário que o dono recebe na função que ele exerce dentro da empresa. Porque eu já vi donos querendo pegar dinheiro de multinacional, sabe? Tá ali querendo pegar 15 mil reais. Eu falei, não, onde você está tirando isso? Por isso que a conta não fecha, gente, porque justamente você está tirando um valor acima da capacidade que a empresa tem de... Então, não é ali que você tem que trabalhar. Então, Prolabore, se você é gerente, o mercado está pagando 3.500, você quer pagar 4, tudo bem. Porque você, como dono, você só pode pegar sobre o lucro. Lá no final do mês, não, no final de 2, 3 meses, 6 meses, eu vou explicar isso depois. A gente tem que nomear as pessoas certas para comprar. A gente também costuma comprar na hora numa compra preguiçosa, no mesmo fornecedor, para não perder tempo dali. E ali vocês estão perdendo tempo demais, porque R$1 que eu ganho de desconto, como eu sempre falo, ele é mais valioso do que R$1 de faturamento. Porque quando eu vendo R$1, eu tenho vários impostos, vários encargos em cima disso, né? São as despesas variáveis e as despesas fixas em cima de R$1. E quando eu ganho desconto de R$1 do meu fornecedor, ele está limpo. Parem para pensar nisso, tá? Então é importante a gente dominar o financeiro e a gente entender ele, mas entender com calma. Vocês estão olhando a tela aí? Eu não estou. Tô, Tá aqui tá. bom. Eu quero morrer com esse negócio. Ó, pronto, aqui tá. Bom, beleza. Gente, eu sou muito assim, eu sou das antigas, sou velha pra caramba. Não sou muito da digital, não. Vamos lá, então a gestão financeira, ela é importante, por quê? Porque ela me dá um caminho. Porque eu consigo tração. Tá dando para vocês visualizarem? Tá um pouquinho pequeno. Tá um pouquinho pequeno? Peraí. Tá Que eu tô pequeno. velhinho também, viu? Vai, vem aí, você ajuda. Vê se aí já ajudou. Ajudou, agora tá bom. Agora eu consigo ver. Agora tá bom. Poxa, tá bom. Então, a gente, com o financeiro em dia, a gente sabe aplicar um plano de ação. Eu sei determinar se eu posso realmente investir no equipamento, no novo, se eu posso contratar mais um funcionário. Eu posso tomar decisões mais pontuais, mais assertivas, porque eu sei que eu tenho o diagnóstico, eu estou no caminho certo, ou se eu estou no caminho errado. Será que a minha empresa está crescendo 5% ao mês? Será que ela cresce 30% ao ano? Quando eu falo de crescimento, eu estou falando no faturamento, certo? O lucro, lógico que é consequência, mas até chegar no lucro, a gente tem os outros caminhos aí, que é estoque, compras, que a gente vai ao longo da nossa mentoria falar sobre isso. E quando eu tenho um diagnóstico da empresa, eu sei se ela é viável ou inviável operacionalmente. Porque eu já vi empresas que ela é operacionalmente inviável e financeiramente viável. E vice-versa. Mas o que a gente mais é comum a gente encontrar é operação viável, porque restaurante dá lucro, gente. Operação viável e um financeiro inviável. E por que isso acontece? Porque aqueles erros que eu citei atrás, misturar tudo, usar a empresa como banco 24 horas, tudo ela vai refletir no seu saldo de caixa. Beleza? Ó. Para isso, a gente sempre tem que entender o seguinte: quais são os pontos que eu quero analisar dentro da minha empresa? Se eu sou uma pizzaria, eu gostaria mais de analisar farinha, de analisar mussarela, de analisar material de limpeza, aquilo que mais esgota. E às vezes o que você acha que mais esgota não é também o que mais esgota. Então, por isso que a gente, quanto mais detalhado um plano de contas, melhor você identifica para você fazer um plano de ação, para combater os desperdícios. Plano de contas é uma estrutura organizada de categoria de despesa, certo? Que classifica as transações financeiras por categoria de despesas e receitas. Quanto mais detalhada, melhor ela fica. Então, quando eu coloco ali, que eu faço uma discriminação de quanto que eu gasto, por exemplo, self-service gasta mais com hortifruti. Então, ele começa a separar, eu quero saber quanto que eu gasto de hortifruti, quanto que eu gasto de material de limpeza, quanto que eu gasto de mussarela, de proteínas, de carne vermelha, sabe? Quanto mais você detalhar. Só que neste começo, eu gostaria que vocês fossem com calma, né? Então, por exemplo, o André, ele já tem um diagnóstico da empresa dele um pouco bem mais detalhado. Mas não precisa você querer detalhar tudo agora. O importante é você pegar o fio da meada e vai fazendo aos poucos. Vai fazendo aos poucos, você mesmo vai expandindo o conhecimento. Porque não adianta você querer medir. Eu resolvi medir o limão. Pelo amor de Deus, não é o limão que vai fazer a diferença. Na verdade, a gente tem que procurar medir, gente, o 80-20. 80% 20% do meu esforço tem que representar 80% do meu faturamento. Ou seja, eu vou nos produtos mais caros ou nos produtos que têm mais saída. No caso de uma pizzaria, quem tem mais saída é farinha
e mussarela, que são itens caros, certo? Gestão financeira, organização e controle. Nós temos que ter um equilíbrio. Vou tentar colocar aqui. Nós temos que ter um equilíbrio entre o faturamento e as despesas. Porque nós temos despesas fixas e as despesas variáveis. As despesas variáveis, eu estou colocando aqui que está grandão, está com a minha tela grande, mas se vocês não estiverem vendo, vocês me ajudam. As despesas variáveis, nós temos que entender que é todo percentual. Peraí. As despesas variáveis é todo percentual relativamente ligado às vendas. Então, se eu vendo muito, eu pago mais imposto sobre as vendas. Se eu vendo muito, eu vou pagar com o iFood, né, o Marketplace, eu pago mais de comissão. Se eu vendo muito, eu pago mais taxas de operadoras dos cartões de débito e crédito. Se eu vendo muito, eu tenho maior participação do CMV. Maior participação, não falei maior percentual. Compreendeu? Então, despesas variáveis é tudo aquilo relacionado às vendas. Está diretamente relacionado às vendas. Despesas fixas já são o quê? Já são despesas estruturais, né, chamadas despesas operacionais, administrativas, e despesas com pessoas. Despesas financeiras. Então, entenda uma coisa, 100% eu vendi que é o lucro, ok? Eu tiro as despesas variáveis, me sobra, então, as despesas fixas. E as despesas fixas é tudo aquilo que eu preciso, que a minha empresa precisa, para ter uma operação eficiente. Ela precisa de contador, ela precisa de marketing, material de escritório, material de consumo, material de limpeza, aluguel, energia, gás. Você entendeu? Então, é tudo aquilo que, independente se eu abrir as portas ou não, a conta está ali. Tirando isso, eu encontro o lucro. E aí que está morando o perigo, porque várias empresas, elas não colocam o lucro depois de você tirar as despesas variáveis e as despesas fixas. Elas encontram o lucro depois das saídas não operacionais. E é quando você faz uma categoria, uma análise confusa do seu financeiro, você fala para mim que não sobra dinheiro. Aí você tem um falso diagnóstico da sua empresa, você tem um falso entendimento sobre o que realmente está acontecendo na sua empresa. E eu já vi, gente, de verdade, eu já vi vários DREs, que é demonstrativo de resultado no final do mês errado. Vindo, inclusive, de consultores financeiros. Porque consultor financeiro, ele é muito bom, mas ele, da parte de gastronomia, ele não sabe o que a gente precisa entender. A gente não precisa consultar ao final do mês o número que o contador fala assim, olha, eu fiz uma distribuição de lucro para você aqui X, com uma despesa Y, você está lucrando 7%. Não é isso. E é por isso que eu vou dar um material para vocês fazerem sozinhos durante 2, 3 meses. Eu peço 3 meses. Mesmo que vocês tenham um software muito bom, uma automação bacana, eu quero que vocês entrem em contato com esses números. Eu quero que vocês façam a lição de casa, é isso, é entrar em contato com os números e ver de perto que o jogo muda. Não é pegar resultado da impressora lá e ver o resultado e nem saber como está ocorrendo esse percurso aí. Você não vai entender, analisar e não vai conseguir sequer agir. Se eu não sei aonde está o erro, como é que eu vou agir? Aí o que acontece? Aí você foi lá e tem alguns pagamentos em atraso, fez retiradas pessoais fora do Prolabore, fez um investimento de um equipamento, fez um empréstimo ali pessoal, colocou no nome da empresa, ou fez um próprio aporte. Aí você vai tirar, você olha lá o fluxo de caixa e analisa se ele está positivo ou ele está negativo. E, na verdade, gente, as saídas não operacionais, o que significa isso? Significa que são coisas que não dependem da minha operação. E é quando eu falo que não depende da minha operação, porque quando isso aqui, ela entra no cálculo da diluição do lucro, a pessoa fica desesperada. E por que ela faz isso? Porque ela está comprando equipamento, ela está comprando utensílios, ela está contratando pessoas. Você tem uma equipe lá desorganizada por falta de processo, aí grita um, que grita mais alto, fala para contratar uma ajudante para lavar a louça, você vai lá e contrata. Aí ela fala assim, não, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo de limpar aqui, eu quero uma faxineira, você vai lá e contrata. Tudo porque vocês têm processo, só vocês não registram. Os processos, eles precisam se encontrar num caminho ordenado. Ou seja, até aqui alguma dúvida? Deu para entender os caminhos? Nós vamos fazer isso na prática. Tá bugando aí a cabeça de vocês ou já tá dormindo, tá com sono? Vamos lá. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora é o seguinte. Tem alguma dúvida até agora sobre isso? Nada, né? Andréa, Oi. que na dúvida do Prolabore, entra em qual despesa fixa ou variável? Na fixa. Na fixa.
ela é, peraí, ai, perdão, desconfigurou o negócio aqui, ai, gente. Ela é despesa fixa, amiga, porque ela é de salário. Tá. Por exemplo, você paga todo mês, você paga aquele valor. Então, ela entra lá de despesa fixa como pessoas, tá bom? Os 10% para os Andréa, funcionários só entra o Prolabore, em fixo e variável. Os 10% para funcionários. ele, Fala, não entendi, perdão. o Prolabore, a retirada do Prolabore, ele é baseado em alguma porcentagem do faturamento ou do lucro? Como é que é? Não, sobre a sua função, o que você faz na empresa. Se você é cozinheira, qual a média de salário de cozinha? 2.500, 2.800, 3.000? É esse o seu valor. Você pode até fazer um pouquinho maior, tá? Mas você tem que ver a capacidade da empresa. Tá. Porque o negócio de dono mesmo é na participação de lucro. Certo? Os 10% de funcionário entra em variáveis. 10% de funcionário, 10% de funcionários, o quê? Da comissão de venda? Sim. Tá. Tudo que for percentual tá lá na variável, porque a comissão dele depende do quê? Da venda. Depende da venda, exatamente. A gente tem lançado, André, então acho que a gente já está fazendo errado. Que a gente tem lançado essa comissão não junto com o salário, mas naquela mesma linha do salário, sabe? Na mesma linha do salário? Por exemplo, percentual de folha, X, comissão, que são esses 10%, tanto. Tá errado, né? Comissão X. Peraí, deixa eu só. Eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo sem pensar. Tá vendo aí a tela? Para vocês entenderem melhor, para a gente poder. Tá vendo a tela? Tá dando para ver? Tá bem Sim ou não? pequena. Tá bem pequena, Sim, né? sim. Eu vou aumentar, eu vou aumentar. Vou aumentar. Poxa, tá pequena mesmo. Vamos lá, vamos ver se eu aumento aqui de forma que você consiga ver num todo. Gente, o que eu tenho aqui é um DR. Tá dando para ver agora? Uhum. Tá sim. O que é um DR? É demonstrativo de resultados. É tudo aquilo que eu consolidei durante o mês. Tudo aquilo que eu apurei. Então, colocando aqui no mês de agosto, eu vou ter que fazer uma transação. Aqui, ó, já sei o que eu vou fazer aqui, só vai cortar. Vou esconder esses três aqui. Pronto, eu vou ocultar aqui para poder ter mais espaço. Assim fica melhor, né? Então, vamos lá. Consegue dar um pouquinho de zoom? Aí, tá ótimo. Eu? Vai me falando, tá, gente? Porque eu realmente. Vocês não estão olhando o celular, não, né? Olha lá, vamos lá. Então, a gente entende tudo. Eu preciso entender tudo que eu pratiquei durante a operação do mês, naquele determinado período. Para isso, eu gosto muito de separar pratos, alimentos de bebidas. Porque se eu separo o que eu vendo de alimentos, o que eu vendo de bebidas, e na hora do CMV, o que eu compro de alimentos, e o que de matéria-prima, e o que eu compro de fornecedor de bebidas, eu consigo ter um CMV separado. Porque, geralmente, a bebida, se você não serve drink, se você não é uma casa noturna que serve muito, que vendia, né? Agora com esse metanol, tô vendo que vai. Mas, se você é uma que repassa cerveja, repassa Coca-Cola, o que vai acontecer, gente? Você vai ter um CMV com certeza de 45%, 50%. E não adianta querer trabalhar em cima disso. Você vai ter que trabalhar com o fornecedor e ter muito cuidado para ninguém engabelar vocês aí na hora de não marcar na conta do cliente, ou eles terem um consumo próprio disso. Sabe? Você entendendo? E agora, na comida, a mesma coisa. Então, eu vou colocar um exemplo aqui, ó. A venda de pratos desse cliente foi de R$210, perdão, 210.201 no mês de agosto. A venda de bebidas foi de 95.234,51. André, mas como que ele fez essa separação? Bom, gente, vocês devem ter uma automação, mas eu também vou compartilhar com vocês um fluxo de caixa que vocês podem também fazer através de lá, que é outro contato que eu quero que vocês tenham depois. Não entrou aqui, mas registra que eu vou entrar a falar sobre o fluxo de caixa. Eu inverti um pouco, tá? O fluxo de caixa ele é diário, não é? São anotações que eu tenho que fazer diariamente. Mas aqui eu estou entrando no DRE para poder, para vocês entenderem o contexto do que eu estava falando agora naquele mapa. Quando eu coloco que eu vendi isso aqui, ele me dá um resultado de 305.436,16. Ponto. Aí, o que acontece? Os pedidos realizados com fornecedores de matéria-prima, os pedidos, olha que diferença. Quando eu faço um pedido dentro do mês, é porque eu vou usar esse produto, não é? Se eu fiz a contagem do estoque, isso a gente vai falar em outra aula do CMV, se eu tenho toda a apuração do CMV, o que eu tenho?
Eu sei que eu tenho os pedidos realizados com fornecedores. A gente está querendo ver aqui, não os pagamentos, mas os pedidos, aquilo que a emissão de nota. Porque, geralmente, é que, na verdade, é que eu encontrei alunos que fazem isso, eu não sei vocês, mas, geralmente, eles dão 15, 20 dias para pagar. E é interessante, gente, se vocês estão comprando carne num mês e pagando no outro, isso também não vai gerar dentro, sabe, de você fazer uma análise. Será que você está empurrando, sabe, qual que é a real finanças aí do seu negócio? Quer dizer que se o mês que vem você não abrir as portas por alguma coisa, você ainda tem fornecedor para pagar. Então, vai um conselho, se vocês puderem comprar e pagar dentro do mês, vocês vão ter olha, vai ser lindo, vai ser bonitinho, vai ter um financeiro bem estruturado. Mas vamos lá, então eu coloco aqui pedidos realizados para não confrontar com a ideia do que eu estou falando. E ele foi lá e gastou 72 mil, né? Fez 72 mil de pedidos com matéria-prima. Já te chamo. Aí depois ele fez pedidos realizados. Nossa, escrevi realizados errado aqui. Oh, meu Deus. Vocês não viram, não, né? Mas eu vi. Realizados. Isso aqui eu vou organizar, porque depois eu já vi que eu já estou fazendo confusão aqui. Só você viu, viu? Só eu vi. Cara, tá lá realizado lá em cima. Vai lá. Pedidos realizados com fornecedor de bebida, 30.900. Automaticamente, essa planilha que eu vou ceder para vocês aqui, ela já me mostra o percentual de faturamento. Perdão, percentual de CMV. Aqui, ó, percentual do custo da mercadoria vendida com alimento, 34. Percentual do custo de mercadorias vendidas com bebidas, outra coisa errada aqui, 32%. Agora, eu vou te perguntar, o que eu pedi dentro do mês, esse CMV, ele está correto? Não. Não. Ele está te dando um percentual, porque eu vou te dar uma segunda oportunidade de você encontrar seu CMV, que vai ser por média ponderada dos meses. Quando eu comprei 72 mil, meu estoque não estava zerado, gente. Então, com certeza, eu comprei 72 mil, como eu também posso não ter usado todos os 72 mil, que também sobrou lá no estoque no final do mês. Então, quando eu falo para vocês assim, nós temos que contar o estoque para poder apurar o CMV com mais exatidão, não adianta a gente colocar aqui e achar que 32 está bonito, porque não está. Só que eu prefiro que vocês continuem fazendo assim para ter uma média no final do ano do que não fazer. Só que eu gostaria que vocês fizessem. Portanto, eu estou dando aqui um percentual para vocês analisarem, que isso pode dar muito acima também. Nesse exemplo aqui está dando 32, 34. Pode falar, André. Então, eu costumo trabalhar com data de competência, né? Nas coisas que eu compro. Por exemplo, se eu comprei em agosto, mesmo que eu tenha pago em setembro, eu vou lançar nas despesas de agosto. Então, isso me ajuda bastante também. Você deve ter uma organização, antecipo, né? Algum mas você pagamento. tem uma organização bem mais minuciosa, porque você imagina se ela vai lembrar de lançar, às vezes a pessoa não lembra, não sei se você tem um sistema ou uma planilha de Excel que te ajude nisso, mas é o que eu estou falando então, André, é legal você entender o que a tua operação está pedindo, porque a gente tem esse falso diagnóstico de ficar, tem aluno meu que eu peguei fazendo tudo para o mês seguinte, se hoje parou, como é que ela vai estar trabalhando com o dinheiro ontem? Está trabalhando com o dinheiro do futuro, aliás. O DRE, então, entenda, eu separei a bebida da comida, se você quiser colocar tudo junto, pode, mas eu não recomendo, porque eu quero saber aonde eu posso mexer. Aonde eu posso mexer na comida, gente? O único percentual que eu posso mexer, o indexador que eu posso mexer, opa, ela tá cheia. O único percentual que eu posso mexer para trabalhar é o CMV. E na aula de CMV eu não quero ninguém faltando, porque aí vai perder toda a base do negócio. Veja bem. Aí eu fui lá, gastei com delivery, né? Comissão. Veja bem, não é o gasto de faturamento, é o gasto de comissão. Eu paguei de comissão para o delivery 3.852. Aí eu paguei de taxas de maquininhas de operadora débito e crédito, debitaram mais 1.785. Aí o imposto sobre a venda foi de mais de 12.200. Você imagina que isso tudo que eu estou falando aqui são o quê? Despesas variáveis. Porque eu não pagaria comissão de delivery se eu não vendesse, eu não pagaria taxas de operadora se eu não vendesse, eu não pagaria imposto sobre as vendas, como diz aqui que é imposto sobre as vendas. Certo? Então, tudo isso aqui vai me reduzir do quê? Dos 305. Os 305 mil já não está bonitinho, já vai cair, né, para uma margem de contribuição de 184 mil. Olha só, eu fui lá, eu faturei 305 mil,
Eu comprei os produtos para eu trabalhar, que deu na faixa de deu 120.738, só de despesas variáveis. E agora, da dedução, me sobra 184.698 de margem de contribuição. Por que ela chama margem de contribuição ou margem bruta de lucro? Porque ela contribui para o resto do que eu preciso agora. Eu vendi, eu tive que pagar pelo tudo que eu vendi. Pronto, matou. Só que aí a minha empresa tem que sobreviver, que é chamada despesas fixas. Agora eu vou deduzir lá tudo que eu tenho lá. Salário fixo 32.500, salário fixo 32.580, encargos 13º e provisão. Gente, isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Quem é que aqui deixa um fundo de reserva para pagar 13º, para pagar uma rescisão de contrato, para pagar qualquer eventualidade com o funcionário? Levanta só a mão, só para eu ver aqui. Eu vi seu DRE, eu vi, viu, André? Parabéns, tá lindo. Legal. Só que o DRE já é prêmio, tá? Se eu colocar seu DRE aqui, vai pirar a cabeça de todo mundo, não posso. Tem que pra frente, só uma questão de maturidade, ela tá começando a cartilha suave. Sim, sim. Você já tá lá no quinta série, para. Mas entenda uma coisa, poucas pessoas fazem isso, gente. Chega em novembro, já começa a piar. Mas não pensa no outro dia, eu acho que é brasileiro, não pensa no dia da manhã. Não faz um fundo de caixa, né? Um fundo de reserva, não faz uma provisão de 13º, se precisar de uma rescisão de contrato, né? E aí pega todo mundo e começa eu já vi empresa, gente, que todo mês estava lindinho, né? 480, 530, 420, estava na média lá. De repente, liga a pessoa do financeiro para mim e fala, André, você não sabe, estou preocupado, o que aconteceu? Eles estão negativo 35 mil. Eu falei, oi? Você deve estar de gozação, né? Como assim? Isso tudo é que no caminho, durante um ano, foi atropelando, sabe? Tava com falso positivo ali, porque as contas chegam para pagar, gente. E é por isso que eu quis que a nossa primeira aula fosse de financeiro, para justamente você já começar a bugar a cabeça aí. Aí coloca 1.200 de bonificação todo mês, que a bonificação entra muito nessa parceria de liderança e equipe, que hoje em dia, nós vamos falar de pessoas mais para frente, mas hoje em dia, se a gente não tratar, como diz o André no começo, quem não pegou, estava dando uma margem aí de 18%, 21%, né, André? Agora já está indo para os 24%. Quando ele falar isso, é o percentual da folha de pagamento dele em relação ao faturamento. Ah, qual que é o ideal? Bom, até onde eu aprendi, era 21%, 22%, estava dentro do ideal. Eu acho que esse indexador agora vai aumentar, tende a aumentar, porque a gente tem que valorizar essa mão de obra que, cara, se não valorizar, ele sai da sua empresa para fazer Uber e vai ganhar mais. Então, eu acho que a gente pode considerar 24%, 26% dentro da média, mas o que você tem, de novo, eu vou repetir, que você tem que tomar atenção, se você quer ser empresário de gastronomia no ramo, vai entender de CMV, vamos entender de CMV e vamos trabalhar para que ele caia. Quanto menor o CMV, mais me sobra o quê, gente? Margem de contribuição. Vocês entenderam a sacada aqui, ó? Se eu tenho uma venda de 100 mil, se eu tenho que pagar os impostos que eu não vou sair, não adianta, a não ser que você não queira pagar imposto para o governo. E eu já vi também restaurantes trocando CNPJ todo ano, a não ser que vá arrumar o contador deles. Mas se tem que pagar, gente, paga. Sim, olha, eles pagam todo mundo. Eles tiram prolabore de 15 mil, tira a retirada toda semana para se divertir com as fiaradas, não está nem sabendo se a empresa está boa ou se ela não está. Aí chega a hora que vem um boleto lá de 7 mil reais para pagar, ou 22 mil para pagar de imposto sobre as vendas, ele fala assim, deixa esse aí que eu vou pagar o jurinho depois. O que tem de gente fazendo isso, o imposto sobre as vendas é o último. Pô, mas o juro é, poxa, gente, coloca ele como um funcionário, faz alguma coisa, mas não deixa isso sem pagar, porque vai virar uma bola de neve. O que você Paga com raiva, mas paga. paga com muita raiva, né, André? Muito ódio. Muito ódio no coração, mas paga. Muito ódio, vai ter que pagar essa merda. Vamos lá. Então, quer dizer, se eu coloco o CMV, quanto mais um CMV baixo aqui, mais me sobra na margem de contribuição. Porque chegou na margem de contribuição, eu tenho que pagar as pessoas, tenho que guardar um fundo de caixa, aí eu tenho que guardar também os uniformes, umas baladinhas que der, sabe? Para você pagar um churrasco à empresa, para você ter sempre essa questão de harmonização, né, com o pessoal. E se sobra 60% para mais, se sobra 60%, ainda que tá bom. E quando sobra 45%, 40%, e é aí que você tem que tomar atenção nisso. E se as despesas variáveis, mais uma vez, eu não posso omitir, que são taxas que eu dependo para vender, a única coisa que depende de mim é o quê? O CMV. Por isso que todo mundo fala que é o santo grau, é o CMV da gastronomia. Porque
Por isso você tem que saber comprar bem, cotar bem, receber bem, armazenar bem, manipular bem. Pô, o resto não precisa nem tomar conta de nada, se eles estão se pegando, se atracando. Não, cuida lá do seu financeiro, coloca o estoquista, resolve. Porque é isso que vai fazer o 80-20 da sua empresa. Bom, e aí eu fui lá, coloquei todas as... Aqui você só vai preencher. Eu deixei esse espaço em branco, que era preencher mais alguma coisa, tá? Cheguei aqui na infraestrutura e comecei, né? Pagando água, aluguel, se tem para pagar aluguel de equipamento, se tem aluguel de máquina, se tem assessoria jurídica, combustível, consultor, né, que sou eu, se tem contador, descartável, detetização, de novo errado. Gente, isso aqui não fui eu, para minha equipe, ó, uma boca e o outro. Se tem energia elétrica, internet, gás, material do escritório, material de limpeza aqui, galera. Eu já contei isso na mentoria passada, o André e a Renata devem estar cansados de me ouvir. Eu tinha uma empresa que gastava 45 litros por semana de detergente. Não, 45 litros ou 4 litros de... 4 litros, não, 45, é isso mesmo, era absurdo. Eu falei isso, né, André? 45, né? Falou sim. Quanto mais eu vou me afastando das coisas, mais eu vou perder a memória. 45 litros de detergente com a máquina de lavar, com o material de limpeza lá, com tudo. Quando a gente começou a perceber isso, opa, cadê o guardião disso aí? Ah, eu comprar, não, vocês se viram com 2, 5 litros aqui por semana, por dia, tá bom demais. Reduziu, ó, não me lembro o número agora, mas reduziu bem. Agora eu não gosto de falar o número que eu não lembro, mas reduziu muito. E eles gastavam, eu acho que era coisa de 6 mil reais, não, 3 mil e pouco, e foi para 900, 1.200, isso é fácil. Bom, software de gestão, tarifas bancárias, tal. Quer dizer, entenderam aqui, gente, que pegou a margem de contribuição, agora eu tenho que pagar, senão minha empresa não abre as portas. Eu tenho que pagar gás, eu tenho que pagar contadora, administração, eu tenho que pagar tudo. Também deixo aqui mais umas linhas para vocês poderem acrescentar. E aí, o que acontece? Sobrou um dinheiro aqui, certo? Sobrou um saldo de caixa de 94, nesse exemplo, tá bom? Sobrou um saldo de caixa de 94.712,15. Só que aí, o que acontece? Nesse cenário lindo, né? Que é um cenário lindo. O que acontece? Ele tem lá parcela de empréstimo bancário, comprou um carro, meteu no nome da empresa e está lá, fez umas retiradas pessoais, às vezes, quando ele sabe que é 3 mil. Aí foi lá, investiu num negócio, fez alguma coisa de comprar uma bancada, comprou uns equipamentos. E aí isso aí altera, porque isso não faz parte da operação dele. Então eu não posso entender que isso, para o meu diagnóstico da empresa, faz essa parte da minha operação. Porque esses números aqui estão tão fantasiosos que não existe uma sobra de 94 mil com 186 aqui, porque esses valores aqui costumam ser bem altos. Eu vou entregar para vocês com valor real, tá? Isso aqui eu fiz hoje, e fiz com tanta coisa, eu pulei alguns... Tem dados reais aqui, e tem dados que eu tive que eu não tinha condições de apurar, e eu gosto muito eu gosto de ter dados reais, assim, atuais, porque eu tenho um monte de planilha de cliente que eu já analisei aqui, mas estão, sabe, o aluguel tá defasado, essas coisas todas. Mas eu vou entregar para vocês um modelo preenchido real e um modelo em branco, tá bom? E aí, o que acontece? Ele vem aqui, faz saídas não operacionais, e isso cai. E por isso que a gente fala, pô, a minha empresa ela é operacionalmente viável, mas financeiramente ela está inviável. Gente, acredite, eu já peguei esse saldo de caixa aqui, esse resultado financeiro, com o resultado financeiro com menos 7 mil, menos 15 mil, e a pessoa tinha dinheiro no caixa, mas ela tinha dinheiro no caixa do mês que estava seguindo, não do mês passado. O resultado do mês passado tinha dado uma merda, desculpa a expressão, mas literalmente uma merda. Só que isso vira uma bola de neve, vocês entendem? Por isso que, se você colocar isso aqui, né? Se você colocar isso aqui para fazer um diagnóstico da sua empresa e isso aqui der negativo, caramba. Você está fazendo totalmente um diagnóstico errado da sua empresa, metendo pés pelas mãos. Isso, gente, é o que mais acontece. Até aí, tudo bem? Entendeu como eu tenho que fazer um resumão? Eu tenho que fazer uma captação de tudo que eu fiz, saber o que é da operação, o que não é da operação, para saber a inversão de caixa. E isso, vocês só vão conseguir fazendo o seguinte: apurando de forma correta o que vocês, às vezes, nem sabem, não negociam faz tempo uma taxa de maquininha da Stone, que hoje é uma das mais, que eu encontro, é uma das, tem taxa mais atrativa, vocês não negociam com a Net Claro lá sobre a internet, vocês não estão negociando com ninguém. E sabe o que acontece quando vocês não negociam com ninguém? E nem faz cotação? Que vocês poderiam cair. Cheguei numa pizzaria que ela estava sobrando 24 mil, no outro mês sobrou 36 mil, ela só faltou me beijar. Por quê? Porque ela nunca tinha visto esse número. Mas ele estava lá, não fui eu que criei ele.
problema é que, o que eu fiz? Eu tirei o dinheiro dela, da mão dela. O marido dela abria o caixa, pegava lá 200, 300, tudo que ele vinha em dinheiro, ele rapitava e ia para o mercado. Não tinha controle de nada, de nota, de nada, que entrava, que saía. Terminava o mês com estoque de mais de 30 mil reais. Para que terminar o estoque com mais de 30 mil reais? Não pode. Viu, André? Você está terminando seu estoque com um valor absurdo. Tá. Aí você está comprando no valor mais absurdo ainda e terminando com o mesmo valor que você entrou. Isso, é. Tem um gargalo aí gigantesco que já está na sua conta bancária. E dá para viajar para a Europa. Presta atenção. Andréia, só uma parte, com relação a esse controle do estoque, desse levantamento aí, né, que a gente teria que fazer no final do mês para saber quanto a gente tem de estoque, a gente vai ter uma aula própria para isso. Isso é importante. Porque é uma coisa difícil isso, né, contabilizar o estoque. É hábitos, né, que a gente vai fazer em hábitos, Silvia, mas assim, ó, depois que você pega, deixa o André falar, André, depois que você começou, só dá uma pitadinha, depois que você começou a controlar, porque o André já está com uma outra mentoria comigo, se você começou a pegar, porque nem o Plínio também está lá no grupo, que você vê ele relatando muito, você entendeu que o seu CMV, como você disse hoje para mim, que ele nunca foi? Nunca foi tão baixo, igual foi agora esse mês aqui. Nunca foi. E assim, viu, André, o estoque ainda, eu reduzi mais da metade, tá? Porque era bem maior do que isso ainda. O quê? Era bem maior, o meu estoque. Você terminava mais que com 60 mil? Muito mais. Já cheguei, quando eu comecei a fazer, era uns 200 mil de estoque. Meu Deus. Misericórdia. Você vê quanto dinheiro imobilizado, gente? Verdade. E às vezes, André, o que acontece? Eu já vi também, eu estava brincando com você, eu já vi uma pizzaria, mas ela tem 7 unidades, e eu sei que é muito complexo tudo, porque terminou o mês com mais de 130 mil. Eu até falei, Estoquista, você errou. Ele falou, não, Andréia, tá certo. É Eu isso. ainda acho que alguma coisa ele errou sim, mas enfim, vamos considerar que não. Você não quer deixar faltar, né, para 7 unidades, você quer comprar que nem um louco. Só que o cara tava que nem um doido correndo atrás de dinheiro no banco. Não faz, você entendeu? Porque era mais fácil ele correr atrás do gerente do banco ou ele ficar 30 dias trabalhando com o estoque dele. Sabe o Rodrigo, André, o nosso outro cara que tá lá com a minha Sim. O Rodrigo chegou na quarta semana, ele falou assim: o que tiver, vocês vão fazer de comida com o valor, com o que tiver aqui no estoque. Vamos fazer um cardápio criativo. Tanto é que agora a gente estipulou que metade do cardápio da quarta semana, né? Não tem quatro cardápios, o quarto vai trabalhar em cima do estoque. É lógico que vai comprar. Mas ele saiu de 3.500 de hortifruti para a última semana gastando 320. Sim. Isso tá fresco, hein, gente? Então, É. daqui a pouco eu não lembro os números, mas é muito número de cliente, mas eu gosto de falar de números reais mesmo, senão não Então, faz mas você sabe que às vezes eu sofro quando eu deixo o estoque mais baixo que isso também? Fornecedor de entrega. Eu acabei de baixar a quantidade que eu tinha de Coca-Cola lá, mas a Coca-Cola tá me dando uma canseira para entregar e parece que sabe que você diminuiu o estoque, sabe? E eu tô louco da vida de ficar sem Coca-Cola. O cara do hortifruti chegou lá para É. vender lá e falou assim, pô, Rodrigo, vocês não comem mais não? É. Vocês não comem mais não? Por que vocês não estão vendendo? Vocês não estão comprando? Não, e uma questão também, né, André? Às vezes você pega uma promoção, aí você fica, eu tenho no meu estoque, eu compro porque o preço está bom ou eu seguro? Eu não faço mais isso, não, eu já fiz muito já, viu? Antigamente, lá, exatamente. Eu já Então, fiz muito isso essa aí, não faço mais mentalidade não. está abortada. Não vale a pena. Silvia, mas vamos explicar por quê. Silvia, o ser humano tem um comportamento, já te chamo, Cícero, o ser humano tem um comportamento que se você colocar 10 litros de azeite na cozinha, eles vão consumir os 10 litros de azeite na cozinha, porque para eles, o dinheiro não saiu do bolso. Está ali para usar. Essa conscientização de equipe sobre desperdício, poucas equipes absorvem isso, porque não querem nem saber. Você que se full, né? Você que se ferre. E aí, o que acontece? Você vai lá ver uma promoção, compra em excesso e aquilo vira festa. É mais margem para desperdício, é mais margem para perder. Portanto, aquele barato que está caro no final das contas. Fala, Cícero. Eu vi o André falando aí da questão da Coca-Cola, né? Eu comecei a diminuir a compra e eles começaram a atrasar. Aí eu passei a comprar no Atacadão, que é mais barato que eles. Aí eles quiseram Verdade, André, boa dica, Cícero. O Atacadão às vezes tem preço. Mas a Ambev sempre vai te lesar de algum jeito. Se elas vão te entregar coisa. Ela entrega cerveja com água dentro, garrafa fechada, entrega coisa, lata amassada se você não controla. Gente, é uma porrada. Entrega coisa que você não pede. Sim. Né? É isso mesmo, é verdade. E aí eu consegui dar uma boa reduzida. É lógico que eles começaram a ver, nós vamos tirar as suas cervejinhas. Eu falei, pode tirar. A velha me dando trabalho, um barulheiro do inferno. Foi lá e compramos outra. E aí eu não dependo mais deles, entendeu? Compro, bem pouco.
Mas a gente tem comprado muito do Atacadão e os preços são bem. Tem as semanas que eles fazem as promoções, né? A gente já sabe, mas a gente não fica naquela loucura, mas também fica que nem ficava todo dia procurando promoção, porque toma um tempo do caramba. Não compensa, não. Gente, obrigada por esse relato, porque como eu estou em São Luís do Paraitinga, é uma cidade muito pequena, e a nossa estrada não leva nada a lugar nenhum, porque você passa do Ubatuba e a Serra de Ubatuba. No passado estava assim, viu? Então, eles não param aqui, não tem entrega. E eu estava achando que, como eu sou pequena, vendo muito pouco, etc e tal, esse problema de entrega era assim, porque eu sou pequena, etc. Mas agora vocês estão relatando, tá me dando um alívio tão grande. Mas, porque ó, tá tentando achar caminhos, e os caras não entregam errado, ou eles não entregam, ou eles demoram 20, 30 dias para chegar a bebida aqui, e assim por diante. Obrigada. Mas sabe o que eu fiz? Eu passei 3 anos com esse problema também, lá no Paraná. Agora eu tô aqui no Mato Grosso. O que nós fizemos? Eu fui tinha uma conveniência que eu costumava comprar deles, numa cidade que era 25 quilômetros de distância. Porque eu estava no meio de 2 cidades, 25 para um lado, 25 para o outro. E a infeliz da Coca-Cola não levava lá nem a pau. Então eu combinei com um mercadinho de ponta de vila lá, que era uma conveniência, e eles deixavam todo o meu estoque lá, e aí eu combinava no dia de fazer toda a parte de banco, essas coisas, e justamente nesse dia já fazia banco, já fazia outras coisas, já trazia as bebidas, porque tem outra forma, né? Que a gente, quando está numa cidade pequenininha, sofre mais com essa questão de entrega. É isso. Eu tô a 45 quilômetros de Taubaté e a 45 de Ubatuba. Bem pior. Mas tá Que coisa de louco. Mas você vê como é que é bom a gente conversar, que sabe que não tá sozinho, né? É isso. Sim, sim. Bom, sobre o DRE, então vocês... Ai, gente, para, não é aqui não. Ei, André, eu vou fazer cursinho. Deixa eu ver se é aqui. Peraí, vou ver de novo. Ah, tá. Entendi o que eu fiz aqui, gente. Eu abri aqui e não pus aqui. Pronto. Vamos entrar no fluxo de caixa? Entendeu? Assim, ó, o DRE, a gente precisa... Pô, tá bugando a cabeça de vocês? Deixa, porque a minha também já bugou e a gente vai bugar. Porque, assim, é só praticar. Você vai pegar essa planilha, vai fazer... olha só que legal, hein, gente? Eu quero 2026, e talvez, eu não relatei para vocês, mas talvez seja a minha última mentoria, e talvez o ano que vem eu vá para outros projetos aí, mas está muito incerto. Mas... vocês vão praticando, nós temos outubro, novembro e dezembro. Caramba, não é possível que o janeiro não vai começar a fazer certinho, sabe? Pratica e qualquer dúvida pode me chamar sem problema nenhum. Vamos lá, aqui eu tenho... E outra, na hora que começa a ter um resultado, é o estoquista, né, Andréia? Que, putz, o cara se paga, pega muita coisa errada. Caramba. E uma auxiliar administrativa também, viu? E quem prende para mim as planilhas hoje em dia é auxiliar administrativa. Que você paga pouquinho também, você não se livra. O problema, André, é que a gente tem muito assunto complexo aqui que vai até estourar meia-noite, mas Sim. a gente vai... Eu estava tentando partir infração para a gente nos nossos encontros, porque assim, a gente fica preso, tem empresário que vira gestor aí, mas fica preso na operação de costa para tudo que está acontecendo, fica lá fazendo massa, abrindo massa, fica no fogão, fica, sabe, não olha para o que importa. Às vezes chega o consultor lá e fala assim, menina, não dou conta, e aí, o que você vai fazer hoje? Eu não vou fazer nada, que vai fazer tu. O que você quer que eu faça? E ela não sai da cozinha para te atender. Aí ela põe a mão no avental e vai lá, ai, André, o que nós vamos ter que fazer hoje? Não, não é assim. Você é empresário, você é gestor, você tem que fazer a sua empresa crescer, porque você é muito caro para amassar a massa, você é muito caro para mexer panela. Você tem que assessorar, você tem que estar ali, entender, pôr pessoas da sua confiança, treinar pessoas da sua confiança, porque senão você não vai escalar a sua empresa jamais. E é por isso que eu falo para vocês, você vai contratar uma auxiliar administrativa? Vai. Em janeiro você já vai conseguir ver se o seu financeiro consegue contratar uma ou não, e vai mandar embora quem não está produzindo para ter gente só que produz, porque você vai pagar... Quanto você paga no auxiliar administrativo, André? Pago 2.200, 2.300. Tá pagando bem. Então, você vai pagar uma pessoa que ela pode fazer até da casa dela, gente, ao meio período, depende da complexidade da empresa, não precisa ter pessoa ali. Às vezes, a pessoa faz uma faculdade de manhã, vai para lá fazer um part-time, já almoça no seu restaurante. Tem para tudo, meu primeiro emprego, porque isso é tudo mastigado. Uma estagiária, nós pegamos uma estagiária para o financeiro aqui. Meu, a menina é um show. Sim. E pagamos R$800. Então, legal, sim. Tá resolvendo, e tá resolvendo. Ela faz caixa para mim, meu, nossa, puta vida. Pessoal, você sabe o que eu fiz? Posso falar?
Com relação ao estoquista, que eu já vi que é uma figura bem importante, mas, por exemplo, dependendo do porte da empresa, não dá para se ter uma pessoa só para ficar recebendo e organizando mercadoria o dia inteiro. Então, na prática, como é que funciona? O estoquista, ele tem essa função e ele assume mais uma com vocês, é isso? Silvia, olha, deixa eu só aconteceu isso aqui numa cidadezinha pequena, certo? Que fatura em torno de 150 mil, a gente está em ascensão, está crescendo muito depois da consultoria. É assim, o que eu falo? Mas isso é uma questão, depende muito de quem é a pessoa que você contratou, do que você firmou com ele, mas eu firmei, eu falei, olha, primeiro mês, você vai trabalhar que nem um louco. Que nem um louco. No segundo, você vai começar a ter um trabalho menos intenso do que porque você vai organizar tudo. Uhum. E aí, a hora que ele organizou, só que não foi em um mês, porque tem um para organizar e 10 para bagunçar. E aí eu tive que entrar no meio, tive que fazer uma organização com liderança, uma conscientização de premiação e de tapa na bunda e tudo mais. O que ele faz? Ele recebe, ele armazena, ele coloca, sabe aquele meu, vocês vão receber a minha planilha de inventário, de compras, ele preenche para mim, porque ele já recebe a nota e já preenche para a gente poder ter esse número. Por isso que eu peço sempre que seja homem, porque precisa pegar peso, né? Que seja, eu gosto que seja, né, tem que ser responsável, mas que ele entenda de Excel num básico, né? Mexer com o computador e mexer na planilha do Excel, não é fazer forma. E aí, o que ele faz? Quando ele recebe hortifruti, ele já vai lá com as meninas, ele já lava, ele já seca o hortifruti, coloca do jeito que eu ensinei ele, com os superflex para armazenar embaixo da câmara fria, porque em cima estava estragando. Até isso, gente, né? Coloca os pepinos e as cenouras em imersão de água para elas durarem mais. O tomate faz a seleção do molho. Então, ele deixa impecável ali sempre para elas e está sempre... E eu não vejo esse menino parado. Não vejo esse menino parado. Só que eu te falo, tudo que ele faz, e a gente está, no primeiro mês a gente acertou 2 mil com ele, no segundo a gente já passou ele para 2.300 e se ele ameaçar alguma coisa, eu vou chegar a 2,5 com ele. Tá bom? Entendi. Então vamos lá. Então nós vamos fazer o fluxo de caixa. Nós vamos fazer um fluxo de caixa que ele é diário. André, eu posso fazer na semana? Não, ele é diário. Por que ele tem que ser diário? Porque eu preciso pegar erros a tempo que a minha memória lembre. Se eu dei um troco errado, se aconteceu de eu pegar um dinheiro para o pão e eu não fui lá e nem coloquei um papel de pão para marcar que eu catei o dinheiro do pão. E não adianta, porque eu não lembro nem o que eu almocei ontem. Hoje eu ainda lembro, mas eu não lembro o que eu almocei ontem. Então, você vem aqui, ó, em lançamentos diários. Esse lançamento diário, você vai pegar um mês referente, né? Vou pegar aqui, nós estamos em outubro, e nós vamos lançar. Hoje é dia 1º de outubro. O que eu fiz hoje no 1º de outubro? Tudo que você fez, gente. Eu vendi no salão, eu vendi R$2.000. Aí eu vendi no delivery, com comida, tá? Eu vendi mais R$1.500. Aí no dia 10, no dia 1º mesmo, eu fui lá e vendi bebidas em geral, vendi 700. Tá vendo que tá entrando aqui, ó, tá entrando dinheiro. Aí chegou no final da tarde, que eu sempre faço pagamento, já comecei a me ficar doida, né? Então, fui lá e paguei o aluguel aluguel aqui já não deu para o dinheiro, mas você vai ter, vai lá. Eu paguei o aluguel de R$1.000. Aí eu paguei também aluguel de equipamentos, que eu deixei ali uma máquina de lavar de R$500, uma máquina de café. Paguei o contador também, R$400. Aí vai indo. Quer dizer, todos os dias, é uma planilha, gente, que a Andreinha que fez. É uma planilha simples para você ter contato, porque eu precisava dessa planilha para eu fazer para os meus clientes lá atrás, para eu entender o que eu podia falar para ele. Porque chegava cliente me ligando e falava assim, Andréia, eu estou com vontade de contratar um pizzaiolo e pagar 5 mil para ele. Eu estou dando um exemplo muito de pizza, que eu trabalhei muitos anos com pizza, mas como é que é gestão até já sair, gente. E eu falava assim, mas como é que eu posso te falar se é deve ou não, porque eu não vi, sabe, eu não estou entendendo o que está acontecendo com o seu DRE, a gente não faz um fluxo de caixa. E ele tinha uma automação top, mas nem eu sabia mexer na automação dele. Se eu for mexer na automação de todo mundo que existe nas opções que tem nesse Brasil, eu tô ferrado. Então, isso aqui, a gente vai olhando aqui, ó, o saldo. Você pode até colocar no primeiro do início do mês aqui, ó, o saldo inicial, ó, tá vendo? Saldo inicial, fundo de caixa. Eu posso consultar meu banco e colocar lá que eu tenho R$8.900. Aí eu venho com as vendas. Bom, cheguei aqui, ele me dá uma consolidação de... Peraí, que não é isso. Ele vem aqui e ele me dá o plano de contas que está sendo preenchido automaticamente.
Porque eu vou conseguir ver de mês a mês qual está sendo a minha evolução, por que eu, por exemplo, estou com o mesmo faturamento de R$ 200 mil, e eu estou gastando mais com material de limpeza? Por que eu ando com faturamento com média de 190 a 210 mil e anda me aumentando muito o freelance? Porque se vocês deixarem freelance para o gerente contratar, ele vai contratar uma equipe do exército para ficar lá fazendo nada, você entendeu, no salão. Ele contrata, porque não sai do bolso dele. Então, você precisa, primeiramente, se eu tenho 10 reservas, eu vou precisar de mais um. Você precisa entender essa dinâmica também de operação. Essa semana eu vou ter que dormir em Sales de Oliveira, porque eu vou precisar acompanhar uma operação à noite, noturna. Vou fazer um cliente oculto, ou seja, vou tomar uma cervejinha até X horas, depois não vou pegar carro para vir embora, que eu não sou louca. Vou ter que dormir lá, para poder analisar tudo, entrar na cozinha, conversar com a equipe de salão que está se pegando com a equipe da cozinha. Essa série de coisas, mas eu preciso ter esse olhar, essa visão 360 para o meu negócio. Mas isso aqui você não vai preencher de jeito nenhum, que ele se preenche automaticamente. A única coisa que você tem que vir é aqui, ó, lançamento diário, ir no mês e contar a sua história aqui no mês para mim, no dia. Gente, não dura 10 minutos. Se você pegar os boletos, separar naquela pasta Z, pegar os boletos para pagar, ficar lançando aqui, para que depois, quando você começa a olhar de perto os resultados, é lindo. É novela poética, dorama. Não gosto de dorama, eu gosto desse negócio. Bom, aí o que acontece? Eu vou aqui no final do plano de contas, aqui no, como chama? No consolidação de resultados, que é um pequeno DRE do seu fluxo de caixa, ou seja, aqui já entrou pagamento, entendeu? Enquanto lá no DRE entrou a consolidação de resultados, que deveria ser a mesma coisa, que eu espero que sejam os mesmos números, e se for, eu acho lindo que você pode fazer isso aqui diretamente, mas lá você vai fazer mais minuciosamente, que tem que fazer mesmo, ele já vai te mastigar muita coisa aqui. Eu vou te dar um exemplo de um cliente que ele é desorganizado, mas organizou alguns meses. Controle de contas a pagar. Gente, isso aqui é um lembrete para você também ver o seguinte. Se eu colocar aqui que... faz tempo que eu não uso essa planilha, ó. Se eu colocar aqui água, né, que ela tem um vencimento, amanhã é que dia? 13/10, 14. Que ela tem um vencimento 14/10 de 2025. 14/10. 25. Ela começa a me apontar aqui que está nos próximos dias de você pagar. Quando eu pago, eu coloco aqui, ó. Sim. E ela já põe pago. E aqui te dá uma provisão. Contas a pagar, total de contas a pagar e contas pagas. Isso aqui é um pequeno lembrete, assim, uma pequena empresa que quiser anotar isso é muito bom. E aqui, deixa eu ver, lançamentos está aqui, ok, casinha, consolidação de resultados. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês rapidamente do aluno. Ele bagunçou toda a fórmula, tá? Ele conseguiu fazer isso. Eu vou mostrar diretamente. Tá vendo aqui que ele lançou? Em junho ele lançou, ó, junho, julho, setembro ele pulou, outubro. Isso, dava para ele... Vocês estão enxergando, gente? Só pedir para aumentar aí, porque eu esqueço Pode disso. aumentar um pouquinho, por favor. Tá, vou aumentar. Espera aí. Tá dando para ver? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Aí, agora tá bom. Mas eu não vejo o negócio aqui. Vou pegar aqui. Aluguel de equipamentos, tá vendo? Ele não teve uma sequência aqui, ó. Água, também não lançou. Ó, fornecedor de pagamento de bebê. Bom, se for para fazer mal feito, não vai, não. Mas, enfim, isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Você vai poder medir mês a mês o que está acontecendo. E é isso que acontece, gente, de verdade. Eu sei que é difícil, que a gente não tem tempo. Inclusive, eu vou fazer eu vou dar uma aula gratuita para aquele grupo lá, o grupo VIP, sobre gestão do tempo, disciplina e foco. É uma das coisas que eu venho estudando até para mim mesmo. Não adianta fazer essas coisas atropeladas. É que ele me mandou para eu analisar, e eu não vou analisar, eu não tenho que analisar. Bom, aqui tá, ó. Vamos colocar junho que ele fez certinho, só para você. Aqui dá para eu aumentar até mais, ó. Ele automaticamente, isso aqui, tá vendo aí, gente? Junho. A única coisa que ele teve que preencher foi coisas que eu não sei, né? Porque o sistema não sabe quanto que é o Simples Nacional, se ele está no lucro presumido. Total de desconto das operadoras de cartão dele, não sei como que ele tem as taxas de negociação. Então, essas coisas que estão em branco, eu deixo para ele colocar. Quando ele coloca aqui, ó, automaticamente, essas que estão nessa cor amarelinha, laranja aqui, ela já te dá
um diagnóstico aqui, ó, que a sua margem de lucro foi de 5%, saídas não operacionais, 5.789. Se ele não tivesse feito tanto compromisso com saídas não operacionais, ele teria um saldo de caixa mais positivo do que isso aqui, do que 366,80. Percebe? O fluxo de caixa é para você praticar também, outubro, novembro, dezembro. Eu quero que vocês interajam com esses números. Eu quero que vocês entendam que está por trás dessas dúvidas que hoje vocês têm, mas por que eu não lucro, quanto eu lucro? Será que eu lucro 11% mesmo, como diz a Silvia? Será que toda vez que vocês estão atingindo, que nem o André, que está atingindo um patamar de CMV ideal, não pode parar. Não pode parar, porque o padrão de vida dele também vai aumentar e a gente tem que estar preparado. Uma boa empresa, com a solidez, que ela pode ficar despreocupada, é se ela ter todas as despesas fixas dela, vezes 6 meses. Sabe aquilo tudo que a empresa fechada ou aberta, você tem que pagar, honrar os compromissos que chamamos de despesa fixa. Se você tiver aquilo guardado no banco vezes 6, fora o fundo de reserva que você faça dos funcionários, daquela rotatividade, porque não tem coisa mais triste para mim, como né, para eu poder fazer um bom trabalho, é quando eu chego dentro da empresa, porque eu não estou dentro da empresa de vocês têm que ser meus olhos para, né, quando a gente dá uma mentoria e falar o que eu devo fazer. Mas quando eu estou dentro de uma empresa e eu olho, poxa, aquela pessoa está contaminando, ela é boa de serviço, ela está contaminando e eu não posso mandar embora porque não tem caixa para mandar embora, é terrível. Cara, isso é uma ladeira. Isso é mergulho é se jogar em queda livre. Se você não quer cair no abismo, não ande em volta dele. Ou faz a coisa perfeita ou não faz. Não dá para uma aluna me entregar um negócio desse só para conferir, gente. Você entendeu? Então, são coisas assim, a constância vai fazer a gente se performar cada vez mais. Plano de provisão, essa planilha aqui é uma planilha que fazia tempo que eu queria mostrar para vocês e acabei esquecendo. É uma planilha para você poder ver quanto que te custa um funcionário. Às vezes você quer colocar lá para ele uma provisão de todos eles. Aqui tem um número para você colocar de 32 funcionários, tá bom? Só vou vir aqui, ó, para você entender. Funcionário 1 ganha 7 mil. Tá dando para ver agora, André? Tá sim. Tá ótimo. Então, aqui, a data de admissão, tal, você colocou 7 mil para ele. Essa parte aqui, ó, tá vendo? É quanto você já tem que pôr de provisão mensal. Só que o valor dele lá no 13º, quando não vier, sabe? Você não ter surpresa. E às vezes vocês esquecem, mas, gente, é que esse cara aqui ganha 7 mil. Mas vamos colocar que a sua folha salarial ao todo, vamos supor, André, que a folha salarial seja 26 mil. Acho que dá mesmo o cálculo aqui, né? Isso. 26 mil. Lá vai a gente aumentar os números aqui, ó. Você tinha que pôr de provisão salarial ali todo mês dessa equipe sua que custa a folha salarial de 26 mil, de 5.460. Gente, isso vezes 10 já dá 50 pau. Sim. E por isso que às vezes deixa a empresa bem complicada. Então, isso é bom vocês guardarem e fazer essa provisão. Eu estou deixando essa tabela lá no Drive também, para vocês já ter uma simulação quando for fazer alguma contratação, ou quanto sabe que vai colocar lá na provisão do fundo de reserva para esses encargos, 13º e tudo mais. Legal, né? E contem comigo, estamos juntos. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo. E até a próxima. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Boa noite. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.